Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncia, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 1 de outubro de 2018. São 12 horas e 28 minutos. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM e você confere a partir de agora os seguintes destaques. Ministro do STF, Luiz Fux, proíbe entrevista de Lula. Conta de luz continua com bandeira vermelha, patamar 2 em outubro. Prazo de entrega de documento para a redução do ITR é prorrogado pelo IBAMA. Número de registros de armas cresceu 980% desde o Estatuto do Desarmamento. Instituto SERPS divulgou nova rodada de pesquisa para governador de Goiás neste fim de semana. Mais de 800 pessoas morreram na Indonésia após terremotos e tsunami. Novo tratamento contra câncer de próstata é aprovado no Brasil. Jovem falece em acidente na GO 330. Gravíssimo acidente aconteceu agora há pouco entre Santa Cruz e Cristianópolis. Você vai conferir hoje também um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. As principais notícias de Goiás, direto de Goiânia. A previsão do tempo para Orizona e região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Ministro do STF, Luiz Fux, proíbe a entrevista de Lula. Essas informações direto da Rádio Agência Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, proibiu o jornal Folha de São Paulo e a jornalista Mônica Bergamo de entrevistarem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão de Fux suspende os efeitos de uma liminar anterior concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que autorizava a entrevista. Fux atendeu a um pedido do Partido Novo e a suspensão vale até decisão definitiva do plenário da Suprema Corte. A legenda questionava a entrevista, dizendo que havia um elevado risco de que a divulgação da reportagem causaria desinformação às vésperas do primeiro turno das eleições. Na decisão, Fux afirma que a entrevista poderia gerar confusão no eleitorado, sugerindo que o ex-presidente estivesse se apresentando como candidato ou praticando atos de campanha, o que foi negado pela Justiça. Lula teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O advogado da Folha de São Paulo, Luiz Francisco Carvalho Filho, contestou a decisão do ministro Fux. Classificou a determinação como o mais grave ato de censura desde o regime militar e afirmou que revela uma visão mesquinha da liberdade de expressão. Nacional em Brasília, Daniele Soares. E a conta de energia elétrica vai continuar no nível mais caro neste mês de outubro. Bandeira vermelha, patamar 2. Confira a reportagem. A bandeira tarifária na conta de luz no mês de outubro vai continuar vermelha. Isso significa que o consumidor continuará pagando a taxa extra de R$ 5,00 a cada 5 kW consumidos. Este é o 5º mês seguido com a bandeira tarifária no patamar mais alto. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a redução das chuvas em todo o país fez com que os níveis dos reservatórios permanecessem
permanecem abaixo do esperado. A agência alertou que o acionamento seguido da bandeira tarifária no patamar mais alto reforça a necessidade de uso consciente da energia elétrica, sem desperdício. Para reduzir os custos na conta de luz, a agência dá algumas dicas, como tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado, juntar roupas para passar de uma vez só e retirar eletrodomésticos das tomadas. Cariane Costa. O prazo de entrega de documento para redução do ITR foi prorrogado pelo IBAMA. Confira. IBAMA prorroga prazo para entrega de documento que possibilita a redução de até 100% do ITR para produtores rurais. A entrega do ADA, Ato Declaratório Ambiental, foi prorrogada até 31 de outubro. O prazo terminaria nesse domingo, dia 30. A ADA é um instrumento legal que permite reduzir em até 100% o ITR, Imposto Territorial Rural, sobre áreas do imóvel rural de interesse ambiental, efetivamente protegidas e declaradas no documento de informação e apuração do imposto. São consideradas de interesse ambiental não tributáveis as áreas de preservação permanente, de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, de interesse ecológico, de servidão florestal ou ambiental, as cobertas por florestas nativa e as alagadas para a abertura de reservatório de usinas hidrelétricas. A declaração é feita na internet por meio da página serviços.ibama.gov.br. Para declarar o ADA, é preciso informar CPF ou CNPJ do proprietário e a senha na página disso. Número de registros de armas de fogo cresceu 980% desde a implantação do Estatuto do Desarmamento. Nós vamos saber mais informações com o repórter Diego Brião. O número de registros de armas de fogo segue crescendo no Brasil. O Estatuto do Desarmamento vigora no país desde 2004, mas desde aquele ano até 2016, o número de registros saltou de aproximados 3 mil para 32 mil. Os números foram obtidos pelo portal de notícias UOL. Em 2015, o número de armas de fogo registradas para pessoas físicas atingiu a quantidade mais alta desde o início do Estatuto do Desarmamento. Eram pouco mais de 36 mil. Em paralelo, entre 2004 e 2016, também cresceu o número de mortes por arma de fogo no país. No entanto, os dados obtidos pelo UOL apontam que este aumento não é proporcional, enquanto que o número de registros avançou no período cerca de 980%, a quantidade de mortes por arma de fogo cresceu aproximadamente 30%, saltando de em torno de 34 mil para pouco mais de 44 mil. De Porto Alegre, Diego Brião. Instituto CEPS divulgou nova rodada de pesquisa para governador de Goiás neste fim de semana. Pesquisa CERPES de intenções de votos para governador de Goiás mostra Ronaldo Caiado com 41,9%, seguido por José Eliton com 10,6% e Daniel Vilela com 10,1%. O Popular divulgou neste sábado pesquisa de intenções de votos para governador de Goiás, realizada pelo Instituto CERPES para o jornal entre os dias 24 e 28 de setembro. O estudo mostra que Ronaldo Caiado, do Democratas, pode vencer no primeiro turno, pois tem 62% dos votos válidos. E para não ter segundo turno, basta que ele consiga 50% mais um desses votos no próximo dia 7 de outubro. O índice de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos. Pela pesquisa CERPES, o candidato do Democratas, Ronaldo Caiado, tem 41,9%, seguido pelo governador José Eliton, do PSDB, com 10,6%, e o deputado federal Daniel Vilela, do MDB, com 10,1%, empatados tecnicamente. Já os professores Cátia Maria, do PT, têm 3,7%.
Wesley Garcia, do PSOL, tem 0,7%. Alda Lúcia, do PCO, 0,4%. E Marcelo Lira, do PCB, 0,1%. O número de pesquisados que disseram que não irão votar ou anularão o voto é de 13,6%. E 18,7% se declararam indecisos. Esses números são do cenário estimulado, que é quando uma lista com os nomes dos candidatos a governador é apresentada pelo pesquisador ao entrevistado. Na pesquisa espontânea em que a relação de candidatos a governador não é mostrada para o eleitor, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, também continua bem à frente dos demais e vence no primeiro turno. Ele tem 27,1% das intenções de votos, seguido pelo governador José Elton, do PSDB, e o deputado federal Daniel Vilela, do MDB, que aparecem empatados. Ambos com 6,1%. Em seguida, a professora Cátia Maria, do PT, registra por 2%. E os professores Wesley Garcia, do PSOL, e Alda Lúcia, do PCO, promovem mais o empate com 0,1% cada, enquanto Marcelo Lira, do PCB, não pontua. O índice de indecisos é de 46,9%, e de quem disse que votará nulo ou não irá votar é de 11,5%. A pesquisa realizada pelo Instituto Serpes para o Jornal Popular foi registrada no TSE, com o protocolo BR 01440/2018 e no TRE sob o protocolo GO 01663/2018. Informa Alexandre Rabelo. Agora vamos às notícias internacionais. Mais de 800 pessoas morreram na Indonésia após terremotos e tsunami. Confira mais uma vez com Diego Brião. O governo indonésio já apresentou balanço sobre as consequências dos terremotos e tsunami que atingiram o país na última sexta-feira. De acordo com o que aponta o levantamento, a quantidade de pessoas mortas é de ao menos 832. Por outra parte, cerca de 500 pessoas estão feridas, enquanto que outras dezenas ainda seguem desaparecidas. O número de desabrigados ou desalojados na Indonésia chega a mais de 16 mil pessoas. Localidades do centro-oeste do país foram as mais atingidas pelos desastres naturais, acumulando a maior parte das vítimas. Na sexta-feira, a Indonésia foi afetada por 2 terremotos, sendo que o de maior força foi de 7,5 graus de magnitude. Um tsunami também causou destruição e mortes no país. O epicentro dos tremores se deu próximo à cidade de Palu, localizada na região oeste. Com informações internacionais, Diego Brião. Nós vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Olá, boa segunda-feira, tudo bem? Hoje, 1º de outubro de 2018. Os dados parciais de prestação de contas, que abrangem o que foi gasto na primeira parte do período de campanha, indicam que as despesas eleitorais em 2018 caíram 36% na comparação com 2014, segundo cálculos do G1. Na disputa deste ano, os candidatos e partidos declararam ter gasto 1 bilhão e 600 milhões de reais, até quase a metade da campanha. Em 2014, após transcorrido um período semelhante, a soma foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais, já considerada a inflação do período. Na média de gastos por candidato, também houve queda mais de 20%, por R$ 103 mil em 2018, ante R$ 126.700 em 2014. Como os dados são parciais, a diferença entre os gastos de um ano e outro pode mudar após o fim das eleições. O relatório final das despesas de primeiro turno deve ser entregue à Justiça Eleitoral até 6 de novembro. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, criticou ontem, domingo, dia 30, os empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é estatal, para a Venezuela, país que, segundo ele, é controlado por um governo tirano. Entre aspas, os venezuelanos morrem de fome devido à tirania de um governo que anda de mãos dadas com a ditadura cubana. Via BNDES e outras fontes de seu dinheiro, o Brasil é um dos maiores patrocinadores do socialismo que massacra milhões no mundo. Isso dá. Conosco, o foco é o Brasil, afirmou Bolsonaro por meio de sua conta no microblog Twitter. Recentemente, o atual presidente do BNDES, Diogo Oliveira, avaliou que foi um erro o banco ter concedido empréstimo a Cuba e à Venezuela no passado.
pois, em sua visão, está claro que esses países não tinham condições de honrar seus compromissos. O saldo devedor dos empréstimos somam cerca de $1 bilhão e os dois países estão com prestações em atraso, segundo Oliveira. O candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin, afirmou ontem, domingo, dia 30, durante a agenda eleitoral em São Paulo, que se vencer a disputa presidencial, vai investir em tecnologia e irá estruturar a polícia científica para desvendar crimes e punir criminosos. O Tucano disse que o combate ao crime com tecnologia será fundamental para salvar vidas, especialmente de jovens, que são a maioria das vítimas da violência. Ele lembrou que, atualmente, ocorrem cerca de 60 mil homicídios todos os anos no país, sendo que grande parte dessas mortes é de jovens. Em meio à caminhada com simpatizantes no bairro do Grajaú, na zona sul da capital paulista, o presidenciável do PSDB destacou a jornalistas que, sem dados científicos, fica mais difícil de o judiciário fazer justiça. Polícia científica é importante para desvendar o crime e para punir o criminoso. Porque se você não tem dados científicos, como é que a justiça vai fazer justiça? Então, nós precisamos valorizar tecnologia. São Paulo avançou muito por causa de Infrocrim, Fotocrim, Detecta. Isso é o que vamos fazer no Brasil. Tecnologia, declarou à imprensa o candidato Tucano em meio ao ato de campanha. O pai do adolescente de 15 anos de idade, que atirou em colegas de escola em Medianeira, no oeste do Paraná, que tinha sido preso na sexta-feira, dia 28, foi solto na noite de sábado, dia 29, da cadeia pública da cidade. O agricultor foi atuado pelos crimes de posse ilegal de arma e omissão de cautela e vai responder em liberdade. A informação da soltura foi confirmada ao G1 pelo delegado Denis Ortega Merino, que cuida do caso. Segundo Merino, o homem pagou fiança de 3 salários mínimos e foi liberado. O autor dos disparos e o menor suspeito de dar suporte a ele durante o ataque foram apreendidos e estão detidos no Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu. O pai do outro menor envolvido foi ouvido e liberado pela polícia na sexta-feira. 2 jovens foram atingidos pelos tiros. Um deles foi atingido perto da coluna, encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O outro, de 18 anos de idade, foi ferido de raspão na perna. Nenhum dos dois corre risco de vida. De acordo com a polícia, uma carta com pedido de desculpas foi encontrada no material escolar dos suspeitos, além de recortes com notícias de ataques em escolas dos Estados Unidos e do Brasil. No celular de um deles foram encontrados vídeos de violência. E um novo tratamento menos invasivo contra o câncer de próstata é aprovado no Brasil. Confira na reportagem de Leno Falck. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ampliou a indicação de um medicamento para tratamento de câncer de próstata resistente à castração não metastático. Nesses casos, com o uso do medicamento, a sobrevida livre de metástase foi de mais de 36 meses. A nova terapia é a primeira e única medicação oral aprovada tanto para câncer de próstata resistente à castração metastático como não metastático no Brasil. A aprovação teve como base os resultados do estudo clínico fase 3 Prosper, pesquisa científica que avaliou a segurança e a eficácia da droga. Oren Ismaelets, oncologista clínico e coordenador de pesquisa clínica em câncer no Hospital Albert Einstein e pesquisador do Prosper, explica a ação da terapia. Esse era um medicamento que a gente usava para pacientes que tinham câncer de próstata, doença metastática. E a gente sabia que essa medicação conseguia ter os benefícios nesta fase, na doença metastática. O que esse estudo mostrou é trazendo essa medicação para fases mais precoces da doença, antes do paciente vir a ter metástase. E isso teve um ganho, de benefício para os pacientes, do ponto de vista de atrasar o aparecimento de metástase. A pesquisa foi realizada com 1.400 homens no mundo todo, inclusive no Brasil. Segundo o oncologista clínico Oren Ismaelets, 2/3 dos pacientes estudados foram tratados com um novo medicamento oral e 1/3 recebeu placebo, que é uma substância sem propriedade farmacológica, ou seja, sem efeito. Neste momento, eles foram acompanhados frequentemente, a cada 4 meses, com tomografias e cintilografias ósseas, para que se pudesse saber se existia um atraso no aparecimento de metástases. E foi o que foi visto.
uma redução de mais de 70% na redução do risco de metástases para esses pacientes. No estudo, o perfil de segurança do medicamento foi compatível com os estudos anteriores. O medicamento já está na lista mínima, cobertura obrigatória dos planos de saúde para tratamento de pacientes com câncer de próstata resistente à castração metastático pré e pós-quimioterapia, indicações previamente aprovadas no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer estima que em 2018 o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil será de mais de 68 mil. Com o diagnóstico precoce, a chance de cura do câncer de próstata é maior. Por isso, é fundamental que os homens visitem regularmente o médico. De São Paulo, Leno Falck. Conexão direto com Goiânia agora. O repórter Libório Santos nos traz as notícias de todo o estado de Goiás. Um grave acidente envolvendo 5 carros de passeio deixou uma pessoa morta, 9 feridas, dentre elas um bebê recém-nascido. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. O acidente aconteceu na noite de sábado na BR-153 em Jaraguá, na região do estado. E por causa desse acidente, um grande congestionamento se formou na rodovia. Uma mulher idosa que estava desaparecida no município de Posse, nordeste goiano, desde a última quinta-feira, foi localizada dentro de uma mata e resgatada com vida pelos bombeiros. A mulher apresenta problemas de esquecimento e estava ferida. A cada dia que passa, tornam-se mais constantes as notícias quanto à prática de violência contra a mulher, que acontece de várias formas e que às vezes chega até mesmo à morte. Mudar essa situação é um desafio para todos nós. A deputada Flávia Moraes diz que o Brasil possui uma das legislações mais modernas do mundo, mas é necessário que ela seja aplicada na íntegra. O mundo musical está de luto com a morte da cantora Ângela Maria. Ela faleceu aos 89 anos de idade. E as ocorrências da criminalidade continuam. 3 assaltantes foram presos no bairro da periferia de Goiânia. Eles praticaram um assalto, fugiram de moto, mas foram perseguidos de carro pelo dono do estabelecimento, que os atropelaram. Feridos, eles foram socorridos pelos bombeiros, depois levados para a cadeia. O Brasil tem até fevereiro de 2019 para reverter os surtos de sarampo registrados em diversas áreas do país e corre o risco de perder o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2016. Dados do Ministério da Saúde mostram que até 24 de setembro foram confirmados 1.766 casos de sarampo, dos quais 1.367 no Amazonas, 325 em Roraima. Entramos na reta final. Começou a semana que antecede as eleições em todo o país, momento decisivo para o futuro do Brasil. Os candidatos intensificam suas campanhas e os eleitores já devem preparar o que se chama de cola, com as anotações do número dos candidatos, porque são vários os votos na seguinte ordem. Atenção! Deputado federal, deputado estadual, primeira vaga para senador, segunda vaga para senador, governador e presidente da República. Nessa semana, certamente deve ocorrer a guerra de pesquisas de intenção de votos, mas a pesquisa que valerá mesmo é o resultado das urnas, que prometem muitas surpresas. O presidente do sistema CBC-Scope, Joaquim Guilherme, diz que o cooperativismo não deve ficar alheio ao processo. E vale lembrar que o voto é obrigatório e, acima de tudo, é importante escolher um candidato e depois, claro, fiscalizar o seu mandato, né? Votar em branco, nulo ou não votar em nada contribui para mudar a atual situação. E, de acordo com as últimas pesquisas, 4 candidatos ao Senado praticamente estão empatados. Para o governo estadual, não está definido se teremos segundo turno ou não. 58% dos eleitores afirmaram que o seu voto para governador é definitivo e não muda. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. E voltou a chover ontem em Orizona. Agora, nesse instante, nos termômetros da Rádio Orizona FM, 33 graus. A probabilidade de chuva para o final da tarde e o início da noite de hoje é de 66%. Você confere agora a previsão para as demais regiões. E agora, o tempo e a temperatura. A região centro-oeste do país inicia o mês de outubro com uma segunda-feira de temperatura mínima em 16 graus e a máxima em 39 graus. O tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, em Goiás e Mato Grosso do Sul. As regiões centro-oeste, norte e sul do Mato Grosso acompanham esse clima. As demais áreas ficam parcialmente nubladas a nubladas. Já a umidade mínima do ar fica estável entre os 20% e 90% por toda a região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Brandão, o tempo e a temperatura.
Vamos agora à cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação da arroba do boi gordo começou a segunda-feira com baixa de 0,20% no preço e o produto é negociado a R$ 151,80 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 141. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 129. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 151,50 à vista. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,20 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado também não sofreu variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,32. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial registrou recuo de 0,17% e o produto é negociado a R$ 5,84. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo continuou o mesmo e a mercadoria ainda é vendida a R$ 3,99. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,45. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Paulo Gomes Henrique. Jovem falece em acidente na rodovia GO 330. Um violento acidente com saída de pistas seguido de capotamento aconteceu na madrugada deste domingo, dia 30, na rodovia GO 330, nas proximidades do trevo de Vianópolis. O jovem Luiz Paulo Oliveira Gomes, de 20 anos de idade, filho do pecuarista vianopolino Nilson Gomes, mais conhecido por Breu, capotou sua caminhonete Hilux de cor preta, placas de Vianópolis, em uma curva. O veículo passou direto, não fazendo a curva, e capotou. O corpo do jovem foi arremessado para fora da caminhonete. Luiz Paulo havia acabado de deixar de casamento em nossa cidade. Uma unidade do SAMU de Silvânia, formada por técnica socorrista Cauana e condutor socorrista Weberson, atendeu a ocorrência. O corpo de Luiz Paulo foi levado para o IML de Anápolis e só deve ser liberado para o velório e sepultamento no período da tarde. O corpo de Luiz Paulo de Oliveira foi sepultado ontem mesmo à noite no cemitério de Vianópolis. O velório aconteceu na Igreja Matriz. Luiz Paulo era um jovem alegre, brincalhão e tinha um grandioso círculo de amigos. Nós deixamos aqui os sentimentos da Rádio Orizona FM a todos os familiares. O Luiz Paulo era sobrinho da Dona Valéria, a Dona Valéria, que é a esposa do Rinaldo Marçal, o bolão aqui de Orizona. A todos eles, os nossos sentimentos. Agora fica o nosso lamento aqui com relação à falta de sensibilidade de muitas pessoas de postarem fotos muito duras, não é, Rinaldo? Exatamente. Agora há pouco aconteceu um gravíssimo acidente também entre Santa Cruz e Cristianópolis, inclusive com vítimas fatais. E infelizmente as redes sociais elas antecipam situações que podem causar desconforto e causar constrangimento às famílias. O veículo pegou fogo, várias partes dos corpos das pessoas, pernas, braços, jogados ali às margens da rodovia, e as pessoas postando essas fotos. Imagina você o sentimento das famílias dessas vítimas, que provavelmente vão ver aquela imagem marcada para sempre na sua visão, na sua mente. Nós ficamos por aqui. Obrigado a todos pela companhia. Excelente tarde e até amanhã. Obrigado pela companhia também. Nós agradecemos mais uma vez sua audiência. Estaremos de volta amanhã, terça-feira, logo após o término do horário eleitoral. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Everton Mendonça e Paulo Castro.